E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Fala Elder, mais um vídeo de react, mais um vídeo onde a gente vai reagir a mentiras propagadas sobre a igreja. Dessa vez um vídeo que me incomoda demais. Vamos pro react que já explica por que isso me incomoda, vamos lá. São frequentemente relacionadas a divergências doutrinárias em relação às crenças que nós conhecemos. Por exemplo, existe um livro chamado O Outro Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a dificuldade que as pessoas têm de ler outro texto? Vamos dar um zoom, vamos lá. Olha que bonitinho. O que está escrito aqui, gente? O livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Em momento algum na capa esteve escrito outro evangelho. Mais uma vez, a gente já está voltando num ponto que a gente já abordou aqui no canal. Existem pessoas que acreditam que nós não somos cristãos porque nós temos outro evangelho. Isso é uma mentira. Nós temos o mesmo evangelho de Cristo no livro de Mórmon e na Bíblia. Porque o livro de Mórmon não é outro evangelho, ele é outro testamento. Ou seja, são outros profetas falando do mesmo Cristo, falando dos mesmos ensinamentos, mas para outras nações. Eu vou fazer um vídeo só sobre o livro de Mórmon, destrinchando o livro de Mórmon, como ele surgiu, quem escreveu, para ficar mais fácil do pessoal que não é da igreja entender. Mas eu queria realmente entender qual é a dificuldade que as pessoas têm. Toda vez que eu abro o TikTok, toda vez que eu abro as redes sociais e vejo vídeos de críticas, sempre pegam nesse ponto. E isso é uma coisa que deveria ser óbvio, é uma mentira, é uma fake news que já deveria ter sido enterrada há muito tempo. Mas, enfim, continua sendo propagada. Tem uma segunda fake news que me incomoda demais, a gente vai chegar nela agora. Onde os mormons creem, por exemplo, que Jesus Cristo veio nas Américas. Esse livro foi traduzido por Joseph Smith Jr., o fundador do mormonismo, e conta a história de tribos de Israel que teriam migrado para as Américas Antigas, uma ideia muito louca. E esse livro... Eu não sei por que isso é uma ideia muito louca. Eu não sei por que isso é realmente uma ideia muito louca. Qual é a dificuldade de se existir um povo que saiu do Oriente Médio e se deslocou para outras terras? Eu de verdade não entendo qual é a dificuldade das pessoas acreditarem o livro de Mórmon é falso porque fala que Jesus visitou as Américas. A própria Bíblia fala em vários momentos, eu vou citar dois aqui, mas a Bíblia fala em vários momentos que o Salvador foi e pregou a outras ovelhas, que o Salvador foi e ensinou outras pessoas de diferentes tribos, de diferentes povos. Vamos pegar o primeiro aqui. No livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, os últimos dois versículos do Evangelho de Mateus. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Isso aqui é o Salvador falando para os apóstolos irem pregar o Evangelho. E detalhe, ele falou só, preguem o Evangelho em Nazaré, preguem o Evangelho em Jerusalém. Não, ele especifica em todas as nações. Se o Salvador manda os apóstolos pregarem a todas as nações, qual a dificuldade de se acreditar que literalmente todas as nações podem receber o Evangelho no planeta inteiro? Qual a dificuldade de se acreditar que o Salvador pode ter visitado todos os outros povos? Ou não havia humanidade nos outros lugares? O mundo era só ali centrado no Oriente Médio. Não havia os nativo-americanos, não havia pessoas em outros lugares. Se Deus é um Deus que é pai de toda a humanidade, por que somente no Oriente Médio, somente na região de Jerusalém, somente na região de Nazaré, de Belém, por que somente naquela região o Salvador iria andar e pregar? Qual a lógica disso? E outra, vamos com mais uma escritura. Uma escritura muito conhecida, só que as pessoas não se lembram dessa escritura quando fazem esse tipo de ataques. Vamos para o Evangelho de João, João capítulo 10, versículo 16. Vamos para o 15 e 16, aliás. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O próprio Salvador está falando que ainda existem outras pessoas, as ovelhas no caso são as pessoas, ele está se referindo a outros povos, outras pessoas que ainda não haviam ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Então, de novo, o Salvador está falando, existem outras ovelhas que eu vou visitar. E também me convém agregar a essas, vai haver só um rebanho, um único pastor sendo Cristo.
Então, de novo, gente, eu tô um pouco cansado desse tipo de comentário nas redes sociais. Até meu tom hoje tá um pouco é, mais tenso, porque é uma coisa que, com o passar dos anos, realmente cansa. Todas as vezes que nós ouvimos certas fake news, elas são facilmente rebatidas. E as pessoas acreditam. O pior não é a propagação da fake news por si só. É o fato de que existem pessoas que acreditam nessas fake news. Acreditam que as nossas crenças são hereges, acreditam que as nossas crenças são falsas, sendo que basta uma olhadinha nas escrituras para você entender que existem versículos que corroboram com a nossa crença. Então, de novo, não é uma crença louca, não é uma crença difícil de entender. Eu jogo a pergunta para vocês: qual a dificuldade que tem de se acreditar que o Salvador se importa tanto com a humanidade que ele visitou outros lugares, propagou o evangelho, chamou pessoas para propagar esse evangelho, tal qual fez em Jerusalém? É tão difícil assim? É tão louco assim? Por quê? Eu jogo essa pergunta então aos críticos da igreja. Qual a dificuldade disso? Deus, então, é um Deus só de uma determinada região. O povo eleito é só aqueles. Qualquer um que não morasse em Jerusalém naquela época está condenado a não ouvir a palavra de Deus nunca mais? Sério? É tão raso assim o alcance que o Evangelho tem, que não é possível que exista qualquer tipo de manifestação através de Deus chamando profetas em outros lugares do mundo? Fica aí a reflexão. E, de novo, você não precisa acreditar em mim. Basta ler o livro de Mormon, basta ler a Bíblia, basta ler as Escrituras. Tá curioso? Tá querendo entender mais sobre o livro de Mormon? Fala o seguinte: pega o livro de Mormon. Se você não sabe como conseguir, eu vou deixar um link aqui para você poder entrar no site da igreja, saber como você pode fazer o seu pedido do livro de Mormon. Pega o livro de Mormon para ler. Não precisa acreditar nas coisas que eu estou falando. Quer tirar a prova por si mesmo de que é realmente um livro cristão, que é realmente um livro que fala do Evangelho? Pede um. Pede um e leia. Ao invés de ficar acreditando em influenciador e em outros líderes religiosos que constantemente tentam atacar a gente, desculpa, com mentiras fracas, com mentiras rasas, que com 5 segundos a gente consegue mostrar que são mentiras, que não são acusações completamente falsas. Não existe até hoje um debate sério para realmente tentar entender a nossa fé. São sempre mentiras rasas. É chamando a gente de herege, é chamando a gente de todo tipo de coisa. E o contrário não acontece. Nós não atacamos essas pessoas. O trabalho que a gente está tentando fazer, inclusive não só eu, mas vários outros criadores de conteúdo da igreja, é para desmentir essas falsas informações e esses ataques constantes, para que outras pessoas que não conhecem a igreja possam ver como nós realmente somos. Então, fica aí o convite. Vai estar aqui na descrição o link para você fazer seu pedido do livro de Mormon. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito a nossa divulgação. Até a semana que vem com mais vídeos.